Olá pessoal, esse é o Perfil Notícias TV, o seu canal de informações, notícias e opiniões descentralizadas e totalmente independente. E se você gosta do nosso conteúdo, curta, compartilhe esse vídeo e principalmente se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para o nosso desenvolvimento. Olha, tivemos aí no sábado passado, anteontem, as manifestações do pessoal da esquerda. Uma tentativa de dar uma resposta para aquela manifestação que o Bolsonaro fez lá na Paulista, algumas semanas atrás. Um fracasso retumbante. Estão tentando dar uma esticada nos números aí, falando em 1.700 pessoas lá na Paulista, mil, não sei quantas lá aqui em Salvador. Mas, olha, os vídeos e as fotos são muito nítidos e nítidas, né? Não dá para deixar de observar que foi um fracasso total. Mais do que isso, as autoridades sequer compareceram, as autoridades de esquerda sequer compareceram às manifestações. Lula não apareceu na Paulista, não apareceu em lugar nenhum. Ele, inclusive, foi contra a realização dessas manifestações. Lula é um político experiente, por mais que você não goste dele, mas tem que se admitir que ele é um político experiente e ele já previa que seria um fracasso retumbante, até por conta das pesquisas que mostram que a sua popularidade está muito em baixa. Aqui em Salvador, aqui pertinho aqui de Vitória da Conquista, aqui na Bahia, onde eles esperavam a maior concentração, por motivos óbvios, né? O Lula teve uma votação muito expressiva aqui no Nordeste, principalmente aqui na Bahia, tinham mais ou menos 1.000 pessoas lá no Pelourinho. Uma coisa assim ridícula. A Gleisi Hoffmann insistiu com essas manifestações e acabou quebrando a cara. O governador Jerônimo não compareceu, o senador Jacques Wagner também não compareceu. As autoridades, de um modo geral, não compareceram para não passar vergonha junto com essas manifestações. Agora nós podemos extrair dois pontos muito importantes disso aí. O primeiro, que realmente o Lula, a esquerda, estão em baixa aqui no Brasil. As pesquisas são verdadeiras. Cada vez mais ele perde consistência, cada vez mais ele demonstra ter pouquíssimo apoio da população. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o reflexo para as eleições de outubro. A esquerda está com medo danado, a grande mídia também, o próprio Supremo Tribunal Federal, eu vou explicar por que o Supremo está preocupado com essas eleições de outubro, porque tudo aponta no caminho de uma derrota acachapante da esquerda em relação à eleição de prefeitos e vereadores. Isso é muito importante, gente. Por quê? Porque também vai ser um reflexo para as eleições de 2026, para o parlamento, principalmente para a eleição do Senado. Lembrar que na próxima eleição do Senado estarão em jogo duas vagas para o Senado. E quem são os grandes cabos eleitorais de senadores, deputados estaduais e deputados federais? São os vereadores e os prefeitos da cidade. Aqui em Conquista, por exemplo, a ACM Neto teve uma votação expressiva no pleito para o governo do estado, o último, por conta da prefeita Sheila, né, que foi para a rua, que botou a militância na rua e conseguiu um número expressivo de votos. Então, os maiores cabos eleitorais são prefeitos e vereadores. Não há a menor dúvida disso. Então, você imagina uma eleição expressiva de prefeitos e vereadores da direita, que vão todos para a rua fazer campanha em 2026 para a eleição, principalmente do Senado. Né? E por que a eleição do Senado preocupa? Porque é o Senado que controla, que fiscaliza, que tem o poder de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Quantos pedidos de impeachment estão lá parados, aguardando uma resolução, uma definição por parte do Senado? Você imagina, na última eleição já tivemos um aumento expressivo de senadores alinhados mais à direita. Você imagina se na próxima eleição, com a força de vereadores e prefeitos mais à direita, elegermos senadores mais à direita. Aqui na Bahia nós temos 3 à esquerda. Então, você imagina o que vai acontecer, a repercussão disso para o Supremo Tribunal Federal. Obviamente que preocupa muito. Ninguém quer um Senado independente, ninguém quer um Senado fazendo o seu trabalho, quando um ministro passar dos limites, sofrer um processo de impeachment. Então, a preocupação é muito grande por parte aí de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Lembrar também, nós temos que estar muito atentos à eleição desse ano, porque vai haver, sim, uma perseguição. Aliás, já está havendo uma perseguição com, nesse momento, os pré-candidatos mais à direita. Vimos aí o pré-candidato à prefeitura de Niterói sofrendo aí busca e apreensão. Vimos aí o candidato lá do Espírito Santo, de Vitória, no Espírito Santo, sendo preso. Pré-candidato à prefeitura de Vitória.
Então, nós vamos ver muita perseguição, porque o pessoal aí mais alinhado, mais ideologizado do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral não quer a vitória do pessoal mais à direita, por motivos óbvios. A grande mídia também não quer. Estamos vendo a grande mídia aí ter lucro aí depois de não sei quantos anos, porque o governo petista coloca muito dinheiro na grande mídia, apesar do Lula de vez em quando criticar, ameaçar, etc., mas está lá sempre colocando dinheiro. Então não interessa para esse povo que a direita vença as eleições desse ano. Porque se vencer as eleições desse ano, tiver um número muito expressivo de prefeitos e vereadores eleitos, a coisa complica para 2026, principalmente para a questão do Senado. Porque o que segura hoje os desmandos do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal é a inércia do Senado. Um Senado que, infelizmente, baixa a cabeça para essas ilegalidades. Agora, um Senado mais à direita, a coisa pode ser diferente. Pode ser que a coisa mude e nós tenhamos aí um cenário diferente, um cenário de cumprimento da Constituição, que é o que nós queremos, gente. Nós, cristãos, conservadores, mais à direita, queremos sim o cumprimento do que está na lei. Só isso. Ninguém quer que beneficie A, B ou C, a direita ou a esquerda. Nós queremos simplesmente o cumprimento da lei. E principalmente que as eleições sejam transcorridas dentro das 4 linhas, como dizia o ex-presidente Bolsonaro. E não é o que a gente vê hoje. Nós vemos aí verdadeiras perseguições, porque há sim uma ideologia que move alguns ministros, não são todos, mas alguns ministros do Supremo e ministros que compõem também o Tribunal Superior Eleitoral. Então temos que estar muito atentos. Essas eleições vão ser fundamentais, as eleições desse ano, para vereadores e prefeitos, vão ser fundamentais para uma virada na história do Brasil. Washington Rodrigues, no canal Perfil Notícias TV.